Olá pessoal, shalom a todos. Vamos falar um pouco sobre o versículo 1 da porção 3, da Parashá número 3, chamada Lech Lechá, que está em Gênesis capítulo 12. A Parashá que começa com o chamado de Avrão. Para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre a história desse primeiro versículo, desta Parashá, desta porção, é importante que a gente entenda um pouquinho dessa história familiar de Avrão. De onde ele saiu? Quem era seu pai? Quem eram seus irmãos? Porque é exatamente isso que esse primeiro versículo vai falar. Então, isso está em Gênesis 11, do 27 ao 32, que diz que Terá teve 3 filhos, Avrão, Nahor e Aram. E Aram morreu quando Terá ainda era vivo, na terra de Ur dos Caldeus. Aí Terá parte em direção a Canaã, sai da terra de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Ur dos Caldeus é naquela região próximo da onde era a Babilônia, Bavel, onde foram divididas as línguas. Ele parte desta região em direção à terra de Canaã e para numa cidade chamada Harã. Ele parte de Ur dos Caldeus com Avrão, com Sarai e com Ló, o seu neto. E para neste lugar chamado Harã, um lugar fértil. Mais tarde veio ser chamado de Padã Aram, a planície de Harã, um lugar fértil, um lugar onde bom para se criar, ter rebanhos. E inclusive mais tarde Yaakov vai para este lugar encontrar com Labão, aonde esse já tinha seus rebanhos, é neste mesmo lugar. E interessante é que o nome da cidade, Harã, é quase o mesmo nome, quase o nome exato do filho que morreu, o filho de Terá, que se chamava Aram. Uma pequena diferença. Muitas traduções, inclusive, trazem os nomes escritos da mesma forma. E o nome do seu filho Aram, que era montanhista, provavelmente nos alude a algo que Terá esperava muito, desse filho de algo que almejava algo grande para ele. E isso foi uma grande decepção para o seu coração, o que fez com que ele saísse da sua terra, e estabelecesse num lugar com praticamente o mesmo nome. Só que este lugar, Harã, significa ressequido. Um lugar onde Terá, ali ele se estabeleceu e morreu. Terá, que significa parada. Então, ali ele se estabeleceu, ali ele parou, naquele lugar ressequido. Como era um lugar fértil, isso me faz pensar que Terá estava ressequido pela morte do seu filho. Porque o lugar era um lugar fértil, mas o seu coração estava ressequido. E ali ele morre. Ainda que ele tivesse partido em direção a Canaã, no meio do caminho, ele morre. Quando Terá morre com 205 anos, acaba-se o capítulo 11, e no capítulo 12, 1, e veio a palavra do Eterno para Avrão. E disse o Eterno a Avrão: saia
da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. A palavra saia é a palavra Lech Lechá, que dá nome a esta paraxá. Lech Lechá. Interessante é que essa palavra, ela significa saia para ti, saia por ti. Lech, saia, vá, ande. Lechá, para ti, por ti. Então, o que o Eterno está dizendo a Avram é: saia por você. Você tome essa decisão agora. Você tem que tomar essa decisão. Eu tenho um propósito, eu tenho um projeto, eu tenho um desígnio, um desenho desde antes da fundação do mundo. Saia por você. Avram não tinha ideia do que ia acontecer com ele se ele saísse. Ele com certeza poderia ter ficado na terra que já era dele, porque ele diz: sai da tua terra. Então ele já tinha uma terra que era a herança, provavelmente da terra que o pai tinha, e agora que Terá morre, a terra é dele. Sai da tua parentela e da casa de teu pai. Essas três coisas falam para mim são três perspectivas diferentes e mais complementares. Sai da tua terra fala para mim de um sair geográfico, de coisas que ele possuía, que ele tinha, mas esta não era a terra que era o destino que o Eterno tinha para ele. Na terra de Canaã estava o destino. A terra Avram ir para a terra significava começar a cumprir com o destino de Israel se tornar uma nação, um reino. Lá na terra de Harã não estava o destino, estava na terra de Canaã. Então, sai da tua terra era um deixar geográfico, mas era um deixar as coisas que ele tinha conquistado, até onde ele tinha ido. Quais eram as suas posses, sejam físicas ou espirituais, quaisquer que fossem essas posses que estavam no seu coração, que eram coisas dele. Ele era chamado de deixar. Ele foi chamado para deixá-las. A segunda é saia para ti da tua parentela, dessa cultura, deste lugar de estagnação cultural, de um lugar de uma cultura familiar, de traumas, de vãs filosofias, de bandeiras políticas, econômicas, religiosas, idolatria, todas as coisas que já estão sedimentadas naquele lugar que lhe é familiar, mas que não servem para a terra, para o lugar de propósito, para o lugar de destino. São aqueles pensamentos que já estão sedimentados, que já estão formados, mas que não tem como permanecendo naquele meio, não há como, porque a terra exige que algo novo fosse implantado nela, um novo sistema operacional. A terra era física, mas o sistema que estava nela precisava ser modificado. E tinha que ser algo novo, algo puro, algo que viesse do Eterno. Mas para isso, saia por você. Você tem que sair, você tem que mover-se nisso. Anda, Lech Lechá, saia por você, vá por ti para este lugar que eu te farei ver. Eu te farei ver esse lugar. O propósito do seu pai já era ir até Canaã. Então,
muitas vezes pensamos que Abraão do nada, que o que vai mostrar uma coisa, não, ele já sabia que era para Canaã. De alguma maneira isso já estava neles, na promessa lá desde Shem, de uma linhagem, que eles sabiam que era essa terra. A questão é que o que o Eterno faria ver era maior do que apenas saber a localização geográfica da terra. Abraão teve que subir e enxergar algo espiritual. Yeshua diz que Abraão viu o dia de Yeshua e se alegrou, porque ele estava tendo uma visão disso. Não é a terra que eu te mostrarei física. Isso ele já sabia que era para a terra de Canaã. O seu pai já tinha saído, e já tinha saído dentro de uma ideia, dentro de um roteiro. O que Abraão iria enxergar, ia ser feito a ele ver, a enxergar o que o Eterno ia mostrar era muito maior. Nós podemos hoje perceber a grandeza dessa história, a grandeza desse propósito, desse destino de Deus, porque nós hoje somos essa descendência de Abraão. Como Yeshua era filho de Davi, filho de Abraão, né? Quer dizer, Abraão recebe um novo nome, ele é a continuação desta linhagem que foi se afunilando desde Noé, foi se afunilando, e Abraão é o 10º nessa sequência genealógica, né? Nessa sequência depois de Shem, né? Que recebe a bênção, né? Dos 3 filhos de Noé. Está tudo caminhando para este lugar, e Abraão entende um chamado: sai da tua terra, saia para ti, saia por ti, para que você entenda, você tem que deixar essas coisas agora, você tem que deixar a casa de teu pai, esse deixar emocional, né? A impressão que tenho é que Terá carregava, né, aquele trauma emocional da perca do seu filho Harã, né? E esse lugar, ele não pode ser levado para a terra. Esse lugar de traumas emocionais, de traumas familiares, de cultura familiar, a terra é um lugar de uma nova mentalidade, é um lugar de estabelecer um reino. E esse reino, ele tem sua própria maneira de operar, ele tem sua própria lei, ele tem o seu jeito eterno de funcionamento. Não há nada que seja novo nisso. Abraão está simplesmente deixando coisas para entender um novo funcionamento em que ele desconhece, mas que no eterno é o funcionamento eterno de todas as coisas. É o funcionamento de como sempre foi. O reino é um reino eterno. Muitas pessoas pensam que a graça começou com Yeshua. A graça sempre existiu. Ela faz parte do funcionamento eterno do reino. Então, ele começa saindo desse lugar, ele vai adentrar em um lugar em que o Pai vai ensinar a ele o funcionamento agora deste reino, para estabelecimento de um lugar em que tudo vai acontecer. As pessoas pensam, Israel não tem mais nada a ver, a igreja substituiu Israel. Desde o começo até o fim, né? Lá em Apocalipse, vai terminar em Israel. Né? As coisas começam ali, esses estabelecimentos, e vão terminar lá também. Né? Quer dizer, tudo isso continua funcionando da mesma. O plano é o mesmo. Né? Então, Abraão necessita obedecer e caminhar em direção a isso. E para isso ele precisa deixar. Ele precisa lech lechá. Saia para ti. Saia por ti. Dessas coisas. Da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Você deixa isso
e você entra em algo novo, e você entra em algo, cara, que é maior do que aquilo que podemos, como seres humanos, apenas na força humana carregar. Mas é algo que vai acontecer da parte do nosso Pai, da parte do Eterno. Então, que esse Lech Lecha, que é um princípio do nosso Pai. Os princípios funcionam sempre, funcionam eternamente. Possam funcionar e ser operantes na nossa vida agora. Ok? Shalom a todos. Que essa vida e esse entendimento possa encher-nos com o entendimento daquilo que nós precisamos Lech Lecha na nossa vida.